Fala, meus preciosos, eu sou Cidelan. E eu sou o Diego e sejam bem-vindos ao seu canal de cultura pop nerd. Então puxa sua cadeira e sente-se no nosso Mesa Mesa Nerd. E hoje nós vamos falar do filme da Gal. Não é essa Gal, é essa Gal. What did you do? E Mulher Maravilha 1984 traz o elenco original e ainda adiciona os bons atores Pedro Pascal e Kristen Wiig. A história do filme começa em Temícera, com Diana ainda pequena participando de uma espécie de Olimpíada. O filme então avança para a década de 1980, com Diana já trabalhando como arqueóloga no Museu Smithsonian. A descoberta de uma joia que é capaz de realizar desejos muda então o rumo da história e Diana terá que lidar com os acontecimentos, assim como seus próprios desejos. E isso foi um breve resumo, da história do filme, do elenco, e agora a gente vai fazer um comentário sobre o filme. Então, se você ainda não assistiu, pula essa parte e volta depois para ver o que a gente está comentando, mas primeiro assiste e tira suas conclusões também, beleza? A partir de agora tem spoiler. Um dos bons acertos do filme são as atuações, O Pedro Pascal a gente já conhece a qualidade, ele entrega um Max Lord também bem interessante, assim como a Kristen Wiig, que algumas pessoas torceram um pouco o nariz, mas a Bárbara Minerva que ela entrega também está num bom nível. O que é uma surpresa, não é? Porque realmente ninguém esperava nada da Kristen Wiig. E ela mostrou, pera aí, eu tô aqui, viu? Ela soube misturar ali aquela inocência do comecinho, com depois a transformação dela numa pessoa mais invejosa e tudo mais. E mostrou uma ganância grande de não abrir mão dos desejos, nem ferrando. Isso, entregou uma boa atuação. Entregou bem. E o principal ali, o ponto forte ali, além da atuação, eu achei a caracterização dela já como Mulher Leopardo. Eu achei que talvez o CGI fosse ficar uma coisinha muito exagerada, mas não, ficou uma Mulher Leopardo bem interessante, até em certo ponto até assustadora, aquela transformação dela ali. Foi bem feito, foram efeitos de altíssimo nível, como nós dizemos aqui. Cara, e outra coisa muito positiva é a caracterização. Realmente leva você para 1984. Isso dá uma ambientação a esse filme que, cara, é meio... Você sente uma nostalgia, sabe? De um tempo que praticamente eu não era nascido, beleza? Mas ficou tão bem feito, mas tão bem feito que você se sente na época. Já eu tenho um pouco mais de limitações com essa caracterização. Ela ficou boa, porém eu achei exagerada, vamos dizer assim. Ela focou tanto nisso que esqueceu de outros detalhes, talvez interessantes daquela época. Por exemplo, quando você vai fazer um filme passado na década de 1980, você espera uma trilha sonora marcante. E aqui eu achei que não foi o caso. Você não tem tantas músicas... o que você tem de potencial musical na década de 80 e não foi tão bem aproveitado no filme, eu achei, por exemplo. A caracterização tá legal, mas um pouco over, eu acho, um pouco acima, mas enfim, é o ponto que cada um acha, A outra coisa legal que eu achei no filme foi a questão dos poderes da Diana. Isso a gente conversou, acho que você também concorda, do desenvolvimento dos poderes dela. Um ponto que eu vou citar aqui é a questão do jato invisível, É um grande fanservice, principalmente o pessoal que assistia ali os Super Amigos. Mas eu achei que da forma como eles colocaram no filme, ficou uma coisa bem explicada. Talvez se fosse meio que solto, ia ficar um nosso muito fantasioso. E do jeito que eles colocaram no filme, sendo uma parte do poder dela, ficou bem legal. Não, e outra, no filme deu a entender que depois da última batalha dela contra o Ares, ela fez até onde vão os meus poderes. E ela fez testes, e até no filme ela cita. Eu já deixei uma coisa invisível. Eu consegui deixar uma coisa invisível. Eu não disse o que foi. Mas ela fala e comenta, foi só uma vez. Vamos ver se eu consigo agora. Isso é um ponto que eu achei positivo ao extremo do filme. Porque, cara, ela tava... Eu acho pra mim que nesse ponto pareceu, não sei pra você, que ela tava pensando... Cara, o que é que eu faço pra não perder mais ninguém? Pra conseguir proteger quem eu quero? Então eu tenho que evoluir. O que é que eu faço evoluindo? Deixa eu me entender. Deixa eu ver o que eu posso fazer, E isso... Cara, isso foi um ponto que no filme que foi incrível pra mim. É interessante, ela vir buscar um conhecimento maior do seu próprio poder. E agora vamos puxar uns pontos negativos que a gente tem a criticar aqui sobre o filme. Bem, um ponto muito negativo, que é mais ou menos um ponto negativo, pra cronologia em geral, envolvendo os filmes da Liga. Que é o seguinte,
primeiro filme da Mulher Maravilha, ela terminou o filme meio que voando, não foi isso? Isso. Pronto. Nesse filme, ela realmente voa. Aparece ela voando mesmo como quer. Como Superman. Como o Superman, isso. Cara, e nos filmes da Liga ela não fez isso de forma alguma. Eu acho que isso conta como um ponto negativo pro geral, mas pro filme da Mulher Maravilha foi muito bem feito. É um ponto positivo que é um negativo. Vamos combinar assim. Porque isso é ela evoluindo como deusa, né? Ao ponto de voar, cara. Deixando coisa invisível. O que na Liga da Justiça eu acho que não foi bem trabalhado. Porque esse filme se passa antes, mas veio depois dos filmes da Liga. E como não veio depois, acho que não combinaram isso, não foi bem combinado. E isso é um erro até um erro gigante, cara. Na cronologia todinha da história, né? É verdade, é tipo um pouco como aconteceu naquela adaptação que o George Lucas fez do Star Wars depois, que é os sabres de luz já tinham meio que uma força maior do que aqueles quando eram usados no filme antigo. Você às vezes quer melhorar um negócio, mas tem que ver a cronologia, e aí se você melhora uma coisa que na verdade na história se passaria antes, fica meio complicadinho aí. Esse foi o caso aqui. Porque você tem que levar em consideração, como eu levei, o seguinte. Compara ela é a primeira justiceira da Liga da Justiça, vamos chamar assim. Seria o Capitão América da DC, né? Isso, do mesmo jeito que o Capitão América foi o primeiro Vingador, sem existir os Vingadores. Ela é a primeira justiceira da Liga da Justiça, sem existir a Liga da Justiça ainda. Então, deram um desenvolvimento bom pra ela nesse filme, mas que não bate, não faz jus ao que foi ela nos filmes anteriores da Liga da Justiça, junto com o pessoal lá, né? Outro ponto negativo que eu gostaria de citar aqui, vou voltar ao assunto Kristen Wiig. Eu acho que o relacionamento dela com a Diana, da Bárbara com a Diana, não foi bem explorado aí no filme. A gente sabe que elas têm uma relação de amizade antes de acontecer o que acontece e que a Bárbara vira uma vilã. No filme, como foi colocado, ficou muito raso, talvez por darem mais prioridade ao romancezinho da Diana do que ao roteiro em si, de uma forma geral, né? Então, assim, aquela amizade ficou, na verdade, restrita a uma xícara de chá que elas tomam juntas. E por essa uma conversa, basicamente, que elas têm, já é suficiente para a Bárbara ter inveja dela e desejar a vida dela. Porque se você for assistir o filme, você vai ver que a Diana, ela não é uma celebridade. Ela tá meio que procurando um pouco mais no anonimato lá, entendeu? O museu dela, ela mesmo fala, a gente aceita doações, pessoas interessadas na história. Mas ela não tá lá como o rosto central, divulgando lá, aparecendo na mídia. Naquele tempo ela nem gosta tanto de aparecer nas festas. Até eles citam isso, né? Isso. E por esse relacionamento deveria ter sido construído melhor, porque do nada ela apareceu pra personagem da Kristen Wiig e viu que o personagem dela sabia, entendia sobre as coisas, e do nada apareceu que ela queria mais, era como, tipo, saber até onde ia o conhecimento dela só, pra ela não entrar em perigo, tipo, pra proteger. Mas não ficou bem explicado nem isso. Ficou uma coisa vaga demais pra mim. E uma xícara de chá, um cafezinho cria tanta inveja assim. É porque o seu café é mais caro que o meu. Bitch! E foi mal aproveitado, né? Porque as atrizes até mostraram uma certa química em cena com algumas tiradinhas. Eu não sei se chegou a ver imagens de bastidores que elas ficavam brincando, fazendo umas gracinhas nos estúdios. Ou seja, tinha potencial ali de ter, nos fazer transparecer uma amizade. De ser mais do que foi. E não foi tão bem desenvolvido isso aí. E cara, outra coisa que eu não lembro de ter visto no filme foi na cena final, que ela tá indo de encontro ao vilão do Pedro Pascal lá, pra impedir ele de estar transmitindo e fazendo a merda que ele tava fazendo, que ela tá voando, pegando impulso com a corda, tá? E do nada ela tá com a roupa da Mulher Maravilha, e do nada ela aparece com a roupa da Astéria, lá a heroína que ela citou já lá na batalha, pronta pra batalha. Eu posso estar enganado, a memória pode estar falhando, né? A idade vai chegando e você fica meio que esquecendo algumas coisinhas assim. Esse foi um ponto de memória mesmo. Eu, na minha lembrança, ela passa em casa sim, antes de ir. Mas aí você que assistiu diz aí quem é que tá errado na história. Mas isso caracteriza pra mim, né? Se tô certo ou não, eu não lembro. Então eu vou até rever depois o filme. Eu deixo até nos comentários aí pra vocês, se eu tiver errado. Um outro problema eu já comecei a citar, que foi a questão do desenvolvimento de roteiro.
Eu acho que eles pesaram mais a mão pro romance ali. Que tudo bem, você entende que o Steve Trevor é o amor da vida da Diana e que ela não superou aquilo tudo, mas eu acho que em nome de mostrar mais cenas com eles, você perdeu um pouco de desenvolvimento de roteiro. E até no final, quando o mundo tá acabando do lado da Diana, ela tá perdendo os poderes e ainda assim ela insiste em manter aquele desejo. O próprio Steve Trevor é que tem a consciência de que não, o mundo é mais importante do que só a gente. E aí gera uma das cenas, vamos dizer assim, mais emocionantes do filme, em relação à emoção mesmo, que é a Diana abandonando de vez ali aquele homem que ela ama, mas ao mesmo tempo tudo que levou a chegar até ali quebra um pouco a expectativa em cima da personagem, que é um ícone da mulher independente, forte, e que assim, não por isso ela não possa ter o amor dela e se mostrar, mas enfim, é meio que bate de frente com uma coisa tão falada hoje em dia, né? Não, teve muitas coisinhas assim que não foram bem desenvolvidas. Eu vou citar um exemplo aqui de uma coisa que eu não gostei. É tipo, por ela ser uma heroína, às vezes se espera mais que ela tenha uma atitude tipo de Steve, eu tenho que deixar você ir, infelizmente. Além dele ter tido essa atitude, né, de não, Diana, pelo amor de Deus, vê aqui, pô, as coisas não vai ter mundo pra gente viver, né? Me esquece. Mas beleza, aí isso você, como o meu amigo falou, você puxa mais pro lado tipo, ela perdeu mais do que ganhou. Então ela ter o desejo que ela queria, que era estar com o cara, a pessoa que ela ama, ela não quer abrir mão. Mas o erro de roteiro horrível que eu achei foi esse negócio mal trabalhado na hora que ela abriu mão do desejo dela de ter o Steve. Porque na cena seguinte que ela abre mão, mostrou várias pessoas já fazendo desejos. Com o Pedro Pascal, o personagem dele transmitindo lá, não façam seus desejos, e a galera desejando um bocado de coisa errada. No final, quando ela dá o discurso dela, mostrou que nas cenas, quem fez o pedido que estava abrindo mão dos próprios desejos, mostrou que eles estavam mais arrependidos, que eles viram, olharam para trás e disseram, porra, olha a besteira que eu fiz, eu me arrependo, eu abro mão dos meus desejos. Cara, e a cena da Mulher Maravilha, eu achei mal trabalhada até nisso, porque ela só fala, eu deixo você ir, Steve, e sai correndo. Seria melhor trabalhado pra mim se ela tivesse dito, não, eu abro mão do meu desejo por você, eu aceito que você partiu, eu aceito que você não tá mais aqui, e sai de perto dele. Não teve nada disso, não teve cena que mostrasse que ele já não tava mais vivo pra ela na cabeça dela. Ela apenas disse, beleza, eu abro mão do meu desejo. Mas pareceu que ela só falou da boca pra fora, cara. Ela realmente não pareceu abrir mão do desejo dela. E isso é um erro tanto de direção quanto de roteiro. A Patty Jenkins, que é a diretora e também roteirista junto com outros dois, errou muito nisso, tá? Ela tinha feito um trabalho maravilhoso na Mulher Maravilha anterior. Ela fez um trabalho incrível também nesse. Mas tem essas coisinhas de roteiro que incomoda muito, cara. Muito, tá? É como eu disse, parece que o Steve que tomou uma consciência maior do que ela. Tipo assim, é uma coisa meio a se discutir. O primeiro filme se passa lá durante a Primeira Guerra. Quantas pessoas ela já perdeu na vida dela até chegar aos anos 80? No entanto, não deixa de ser também algo difícil, porque era o amor da vida dela, ela consegue trazer o cara de volta, entre aspas, e vai ter que abrir mão. Então, assim, é algo pra você conversar, pelo menos, mas eu também achei que pareceu ter mais... como o meu amigo falou, por ela ser heroína, era pra ela ter mais a consciência do que ele, vamos dizer assim. E você mostrou também numa parte do filme que ela falava com os outros, mas ela não procurava aprofundar contato com ninguém, né? Uhum. Ela ficava mais isolada, ela falava com todo mundo, não sei o que tal, mas depois ia embora, não puxava conversa, ela ficava de papo mole. Talvez já por isso, né? Porque já por isso. Ela é meio que um Highlander, a galera morre e ela fica. Já por isso, mas aí depois ela mostrar esse egoísmo não faz sentido, como foi citado aqui, né? E aí um outro ponto que aí não é necessariamente que a gente considere fraco, mas que muita gente reclamou, é principalmente o final, né? Quando há a redenção do vilão e que não há uma grande... não é a heroína vencendo o vilão, é meio que convencendo o vilão que ele tá errado e tal. Muita gente não gostou, muita gente achou importante para a época que a gente tá vivendo, ao invés de uma batalha sanguinolenta, ter uma questão de empatia.
Porque a gente via, de certa forma, que o personagem do Pedro Pascal, ele era, pelo menos pelo filho, ele se importava. Ele tinha alguma consciência ali naquele meio do querer o poder, de querer mais e mais. Outra que eu achei meio fraco também, não sei se você vai concordar, foi o discurso dela pra convencer todo mundo, né? Eu não achei um discurso... Nossa, que coisa maravilhosa. Foi meio... É porque aí é a questão de você acreditar na fantasia que é proposta ali. Isso. Eu acho que a gente que vive nesse mundo, a gente entende que seria impossível certas pessoas abrirem mão de um desejo pelo bem da humanidade, ainda que a humanidade acabasse por conta disso. A gente vive num tempo de muito egoísmo, muita gente só pensando em si. Mas num filme, e sendo a Diana, eu acho que nenhum herói mais poderia representar isso do que ela. Né? Por ser uma mulher, por ser... Enfim, tudo que ela representa hoje na sociedade nerd, vamos dizer assim. Acho que se fosse para fazer um filme com esse tipo de final, tinha que ser com ela. Isso foi certo. Mas é aquela questão. Agradou uns, desagradou bastante outros. Não, eu acho isso... E tudo isso que a gente tá falando e citou até agora caracteriza um erro de falhas de roteiro, tá? Não que o filme seja ruim, fora disso, mas essas coisinhas incomodou muito quem procura realmente analisar o filme. Tá? Tirou até um pouco da imersão que tava legal, tal, por conta dessas coisinhas que a gente citou aqui. Mas fora isso, se você quiser assistir, é um filme que eu recomendo. Você recomenda também? Eu recomendo, mas que você vá com a expectativa mais baixa. Eu acredito que não chega... O primeiro ainda é melhor. Uhum. Esse tem muitas coisas legais, porém talvez o desenvolvimento não foi feito tão bem. Então assim, assista, mas com um hype pra baixo. Agora, uma perguntinha. O personagem do Pedro Pascal perdeu os poderes da pedra que ele botou nele mesmo? Então, esse é uma das questões que fica em dúvida ali no final. Quando ele abre mão do que ele desejou, o que acontece com a pedra? A pedra volta a existir, ela vai parar onde? Será que a Diana pegou e guardou pra ninguém mais ter acesso a ela? Onde é que ela foi parar? Isso aí ficou meio solto. É uma das coisas que a gente tem a falar no roteiro no filme. Não dá um final pra aquilo ali. Se ele não perder os poderes da pedra, ele já tá com a pedra, ele realiza o desejo. Se alguém chegar perto dele e falar, eu desejo tal coisa, pode acontecer até sem ele mesmo querer. Eu acho que dar um encaminhamento melhor pra ele seria um pouquinho melhor, cara. Deixar mais definido isso, se ele tem os poderes por exemplo, mostrar a pedra em algum lugar, na mão da Diana, enfim. Porque foi uma introdução da pedra, foi legal, porque já cita, tipo, cara, isso dá a entender que teve outros deuses também, e deuses não fazem coisas só legais. Porque essa pedra não foi uma criação legal de um deus que ela citou. A mitologia grega, né? Que é bastante... Todos os deuses têm seus erros ali. Então, ficou legal isso, mas não ficou bem... Não deram um final legal pro artefato. E aí, agora eu lembrei de um detalhe, você falou das questões desse filme que deveriam reverberar nos outros filmes depois, da Liga, por exemplo. Pô, o que acontece aqui no mundo... Tem que ser tinha que ter consequências para o resto do universo. Eu acho que a escolha por algo tão grande... Foi uma coisa universal que envolveria quem fosse herói na época. E como não existia a Liga, né? Coisa. É o problema de você fazer um filme anterior depois de ter uma história posterior. Você teve a ideia depois e aí isso aí não vai ser nem citado lá na frente. Outra coisa, foi uma coisa tão grande, global, que tipo... Ela salvou, então ela ficaria falada. A Mulher Maravilha ficaria conhecida daí, né? E mostra nos filmes anteriores que ela não era conhecida. Batman vs Superman, por exemplo, ela tá meio disfarçada, meio que ninguém sabe quem é, ninguém ouviu falar. Pô, ninguém ouviu falar na mulher que salvou o mundo. Salvou o mundo, cara. Pelo amor de Deus. Ficou uma coisa muito mal trabalhada, viu isso? Mas enfim, galera, essa é a opinião da gente. A gente quer também saber a opinião de vocês. Deixa aí o comentário o que você achou do filme. Sugere aí mais coisa pra gente. Comenta aí se você acha que a gente errou, se acha que a gente acertou. A gente quer receber um feedback aí de vocês pra gente tá começando, né? A gente quer receber um feedback legal de vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Não esquece pra você receber vídeos toda vez que a gente postar. Ok? Então, até a próxima. É isso aí, galera. Vida longa e próspera e que a força esteja com vocês. Medíocre.